O conjunto da tentativa legislativa me parece positivo, porque dará um estatuto à segurança privada, estabelecerá regras, estabelecerá condições de prestação de serviço e protegerá, portanto, a sociedade em última análise. E eu tenho certeza de que essa comissão irá aperfeiçoar o texto que veio do Poder Executivo e se juntará àqueles de iniciativa dos parlamentares para uma proposição que realmente atenda ao interesse da sociedade, que regulamente a atividade de segurança privada e, principalmente, que preserve e ajude a trabalhar para o desenvolvimento e para a evolução do sistema brasileiro de segurança pública, respeitáveis instituições, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que ainda é muito pequena, muito pouco conhecida, e com o papel subsidiário, porém extremamente importante e muito digno das guardas municipais. Muito obrigado por sua atenção. Bom, agradeço muito aos deputados, o deputado Paes Lira, inclusive agradeço por ter arrolado aí o nosso nome para essa oportunidade aqui. Eu queria só fazer uma breve menção, eu fiz questão aqui de contextualizar a questão da segurança privada também no âmbito da grande segurança pública, né? E ele fez um reparo muito correto, muito justo. Pontualmente, nós temos casos de redução de homicídios no Brasil que precisam ser analisados. Eu concordo que o caso de São Paulo é um caso particular. Nós temos o Túlio Kahn, inclusive, que tem uma bela pesquisa sobre isso, que é um pesquisador associado do governo de São Paulo. O Túlio aponta o elemento do envelhecimento, ele aponta também a questão da circulação menor de armas, né? A gente sabe que cada arma de fogo que a gente retira de circulação, nós vamos ter menos homicídios. O Brasil é um país onde o homicídio tem uma cara... O Brasil e o mundo inteiro, o Brasil particularmente, o homicídio tem uma cara diretamente relacionada à circulação da arma de fogo, né? Acho que em São Paulo nós tivemos também em alguns municípios a questão de políticas preventivas e a batizada lei seca, né? Nós sabemos que o homicídio tem também uma relação direta com o álcool. Eu acho que a questão do álcool é uma questão que a gente escamoteia muito, né? Até porque é uma certa hipocrisia social, como o álcool é uma droga legalizada, ele está aí nas propagandas, nessa coisa toda, mas seguramente o álcool é a grande porta de entrada de toda a violência, inclusive a porta de entrada das demais drogas, né? Mas eu concordo plenamente com o deputado Paes Lira que nós, em São Paulo, tivemos um fator diferenciado na atuação da polícia, e ele já rolou com muita precisão e com muita felicidade alguns elementos que comprovam isso, e eu ainda ousaria agregar, deputado Paes Lira, mais uma questão, que é a questão da polícia comunitária. Se nós formos olhar estatisticamente o período que foi 99, né, o período que começou o declínio das taxas de homicídio em São Paulo, nós vamos ver, e quem diz isso, inclusive, com muita felicidade hoje, é o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, que é um homem, a meu ver, brilhante, que tem uma capacidade intelectual magnífica. O coronel Camilo, inclusive, ele diz isso, né? Se nós formos analisar o decréscimo de homicídios em São Paulo, nós vamos ver que ele é coerente com o início da implementação de políticas de policiamento comunitário no estado de São Paulo. Então, eu acredito profundamente que o carro-chefe dos modelos de policiamento é a proximidade policial. São os modelos de proximidade policial que São Paulo, que hoje é parceiro nosso, inclusive da Senasp, vem implementando, numa belíssima parceria, inclusive com a JICA, com o governo japonês, né? E isso é correlato, a queda de homicídios em São Paulo é correlata ao período da implementação mais sistêmica de modelos de polícia comunitária em São Paulo. Eu só ousaria agregar isso que o senhor tão bem colocou antes, mas este elemento, né? E também queria, assim, muito ampassar, porque realmente o foco é outro, mas eu acho que o foco está inserido numa grande questão da segurança brasileira. Queria dizer que concordo também com o senhor que a reforma das polícias não nos submete necessariamente a uma visão totalizante de polícia única, né? O senhor colocou muito bem, nos países todos civilizados do mundo, que fazem boas políticas de segurança pública, nós temos mais de uma polícia. Eu, particularmente, inclusive, acho que uma polícia única é um grande risco para a democracia, porque rapidamente transforma o Estado de refém, em refém da sua polícia, né? Eu acho que pode ser tentador pensar em polícia única, mas é pouco profundo, né? Se nós formos analisar o mundo democrático, nós vamos ver que quem tem polícia única, em geral, são estados totalitários, né? Não vou citar aqui, mas todos nós conhecemos países que têm polícias únicas, e todos eles têm um viés ou pela esquerda ou pela direita totalitário. Então, é típico da democracia a multiplicidade no campo da segurança pública. O senhor falou
na concorrência, na boa concorrência. Tem que haver uma boa concorrência para que o Estado democrático esteja seguro, né? E, então, lhe parabenizo, acho que foi com muita precisão aí colocado toda a sua abordagem. Mesmo porque, deputado Valverde, me parece que a sua preocupação com a fragilização do controle só pode estar diretamente relacionada ao descumprimento da missão pelos entes federados que participassem disso, seja por convênio ou por descentralização da lei. E isso só poderia se fazer por influência da corrupção. Ora, nós não podemos partir do pressuposto de que os entes federados estarão corrompidos nesse sistema, nesse processo, como em qualquer outro. E os sistemas de controle da lei permitirão aferir também essa situação, sem dúvida alguma, e permitirão intervir caso haja um desvio. Ademais, os desvios, eu lembro, que podem ocorrer no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal também. O fenômeno da corrupção não é privilégio, não é exclusivo deste ou daquele ente federado, assim como não é exclusivo desta ou daquela instituição, desta ou daquela organização dentro do espectro do poder público. Ele existe, ele deve ser combatido com toda profundidade e com toda firmeza. E voltando, é claro que uma lei boa oferecerá os instrumentos para isso. E voltando um pouco à questão da criminalização do bico, meu ilustre deputado Valverde, eu só volto a afirmar que os estatutos funcionais são muito severos. Eu sou contra a criminalização. Quando uma lei estabelece uma atividade e essa atividade é destinada a uma categoria profissional, qualquer pessoa que exercê-la e não pertencer àquela categoria profissional já estará infringindo a lei, até mesmo a lei das contravenções penais, quando ainda fala do exercício ilegal de profissão. E os estatutos funcionais são muito severos. No entanto, já houve até debates, e ainda há debates aqui nesta casa, a respeito da legalização do bico, né? Há projetos de lei em andamento com uma outra visão, uma outra ótica que não é a minha visão. Eu sou completamente contrário à atividade extraprofissional por parte do policial. Mas eu sou obrigado a reconhecer, como um oficial de força pública com 35 anos nas fileiras, que esse fenômeno ocorre exatamente pela falta de condições dignas de sobrevivência por parte do policial em grande parte do país. Controlar o fenômeno mais pelo lado da empresa, impedida de contratar fora da lei, é muito mais importante, muito mais interessante do que pressionar ainda mais o pobre policial. É nesse sentido. Só fazer uma provocação aqui, provocação para o coronel aqui. De cada 10 empresas de vigilância que tem, 8 foram criadas e geridas por ex-policiais civis ou militares. Então, uma forte presença de oriundos do setor de segurança pública na organização de empresas. Que pode dar, não estou dizendo que seria incompetente a fazê-lo, eu até creio que possam ser até bons gestores empresariais na atividade. O que eu coloco é de que esse poder de influenciar decisões das autoridades locais, por oriundos do próprio sistema, poderia comprometer a lisura e a isenção necessária para disciplinar a atividade, certo? À luz daquilo que nós temos hoje são poucos empresários do ramo que são efetivamente empresários, boa parte são empresários que foram oriundos das polícias, que, após a aposentação, cria a sua própria empresa e presta serviço para o governo, certo? Então, aí que a minha dúvida, já que estamos já repensando o setor, se nós estivéssemos fazendo aqui uma lei meia sola, certo? Para fazer um ajustamento à legislação em vigor, tudo bem, faz aqui um acerto acolá e mantém a estrutura, mantém aí a estrutura em pé, faz apenas um acerto conjuntural. Como estamos repensando a atividade, certo? Essa que foi o foco principal aqui da comissão. Estamos repensando, é um projeto estruturante que foi pensado no Ministério da Justiça, então, obviamente, que não podemos perder a oportunidade nessa discussão do modelo estruturante de abordar todos os vieses e poder ir fechando aí possíveis fragilidades que possa a lei ser gerada no futuro. O debate acabou se estabelecendo aqui, né? Mas eu ainda digo que, nesse sentido, e acatando o seu pensamento,
é muito melhor o controle pelo polo empresarial. Isso no que toca, eu diria, aos policiais da ativa, porque também impedir o policial que já se aposentou, o policial civil que se aposentou, ou o militar que reformou, de ter uma atividade empresarial, me parece que é ir longe demais. Mas muito obrigado por sua atenção.